Como entrar no mercado de Salesforce em 2026? Tá saturado esse mercado? Não tem espaço para júniors? Não precisa aprender a programar, só precisa aprender a mexer com as IAs. As IAs estão substituindo os devs. Trailhead já era, não preciso mais dele, só preciso aprender IA. IA é tudo hoje em dia. O mercado está saturado, não tem mais vagas, não tem oportunidade para novos desenvolvedores. Esse é o assunto do vídeo de hoje, galera. Como que você faz para entrar? Quais são as estratégias que você tem que utilizar para conseguir quebrar essa barreira, quebrar essa bolha e entrar no mercado de programação usando o Salesforce em 2026? Galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Aprender Salesforce. Eu sou o Bruno Souza, mais um vídeo aqui para vocês. Eu já te peço, galera, deixa o like nesse vídeo que tá muito top. Vou falar com você que tá querendo entrar no mercado de Salesforce, mas se sente perdido, não sabe por onde começar, não sabe que caminho trilhar. Então eu quero te ajudar, eu quero falar com você sobre isso e tentar ali fazer com que esse caminho seja mais tranquilo. Antes de mais nada, já deixa o dedo no like e já segue a gente aqui e segue a gente também lá no Instagram também, que é o Aprender Salesforce. Galera, então vamos lá pro assunto de hoje. É o seguinte, hoje em dia eu percebo que tem muita gente que quer começar, mas ainda está travado, ainda não sabe como. Mesmo tendo muita informação hoje em dia, seja aqui no YouTube, seja com as IAs, seja, enfim, qualquer lugar, Instagram também tem bastante perfil que fala, mas mesmo assim as pessoas ainda têm essa trava, têm essa dúvida de como começar, de como fazer para entrar e também se precisa programar, né? Porque hoje em dia o que está sendo vendido aí é que a gente não vai programar mais, a IA faz tudo rapidinho, os desenvolvedores vão ser substituídos pela IA. Será que é verdade isso? Você não tem que saber mais nada, é só a IA que vai fazer as coisas, a gente vai ficar só ali no vibe coding, curtindo, dando um clique e tendo tudo feito em um segundo? Será que o mundo real tá assim mesmo? Será que as empresas estão agindo dessa forma, galera? Vamos ver isso agora então, galera. Então é o seguinte, galera. Primeira coisa, aprender Salesforce. Vamos lá. É o nome desse canal aqui, né? Aprender Salesforce. Uma coisa que eu tenho visto, galera, no projeto que eu trabalho mesmo, e também acredito que em outras empresas, a IA ainda não está dominando tudo. Muitas vezes no meu trabalho eu ainda sou questionado, eu ainda tenho demandas, as demandas não pararam, estão iguais. E as demandas, galera, são muito além de você fazer um código rápido. Isso que a galera não tá sacando ainda, que a galera não tá entendendo ainda. Você, como desenvolvedor, você não é só um escrevedor de código ali, vai lá e faz código sem saber por quê. Nunca foi assim e nunca vai ser. Você tem que saber a regra de negócio, você tem que saber por que você está fazendo isso. Então você tem que conhecer o projeto que você tá. Mesmo que você ingresse num projeto novo ali, você sempre tem uma curva de aprendizado, você tem que estar por dentro dos processos, você tem que estudar, você tem que ver o contexto e tudo mais. Então, assim, mesmo que a IA faça lá, vamos para dentro do Salesforce, tá? Vou dar exemplo de Salesforce aqui, se você ainda não é da área. Eu vou falar alguns componentes que tem ali dentro, se você não entender, depois você procura, eu posso deixar alguns links para vocês também aqui, né, na descrição. Mas, por exemplo, preciso criar um LWC, que é um componente dentro do Salesforce, né? Se eu for lá pedir para a IA, ó, cria esse LWC, ela vai criar rapidão, claro. Eu posso até usar isso para fazer mais rápido, né? Por exemplo, uma coisa que sempre dá trabalho é a parte de CSS, que é meio chato, né? Inclusive para mim, que não vim dessa área de UI UX, né? Eu sempre acho a parte mais maçante do trabalho, o CSS. Então, assim, a IA faz rapidão. Só que a IA, às vezes, muitas vezes, não tem o contexto ali do que precisa ser feito, né? Eles estão trabalhando para isso, está cada vez melhorando isso. Mas é aí que entra você. Você é importante nisso ainda, porque você sabe os processos. Ou pelo menos você deveria saber, né? Então, é isso que uma skill que você precisa ter. Você que está começando,
Uma skill muito importante é conheça a sua empresa, conheça os processos da sua empresa, os produtos, o que que a sua empresa faz, porque isso vai te diferenciar quando você precisar usar a IA para alguma coisa, quando você precisar numa reunião, alguém te chamar. É diferente você chegar numa reunião e as pessoas te perguntarem coisas, você não pode falar, vou ver aqui no GPT, não posso não responder na hora. As pessoas sentem isso, sabe? As pessoas na reunião, com gestão, com gerente de projetos, com o PO, essa galera toda aí, se você é questionado na reunião, você tem que dar uma resposta ali. Você não pode falar assim, vou ver aqui no GPT e te respondo. Entendeu? Você perde a credibilidade nisso. Você acaba. Você acaba se depreciando ali, porque as pessoas. Você tem que mostrar uma certa autoridade quando você está num projeto, uma reunião. Você é questionado sobre alguma coisa, seu esforço, dá para fazer isso? Você vai falar assim, putz, será que dá pra fazer isso? Será que eu consigo integrar o Salesforce com o sistema externo? Eu vou ver no GPT e daqui a pouco eu respondo. Não dá. É papum. Ali você tem que dar uma resposta, você tem que saber. Então, assim, além de você conhecer a sua empresa, né, os processos da sua empresa, você tem que saber também sobre a ferramenta que você trabalha. Você tem que saber sobre o Salesforce. Você tem que ter bagagem ali. Você tem que saber o que que o Salesforce é capaz de entregar, entendeu? Não dá pra ficar em mute ali, não responder o que foi questionado e depois vir com o GPT, o GPT falou isso. E aí, às vezes, o GPT até fala errado, entendeu? Você pede uma coisa para ele do Salesforce, vai saber onde ele pegou essa informação, às vezes pega uma informação de algum blog, algum lugar que não está atualizado, entendeu? Então já começa por aí. Você precisa conhecer, além do seu projeto, além do negócio do cliente que você está atendendo, você tem que conhecer a ferramenta que você trabalha, né? Então, no nosso caso aqui, o Salesforce, você tem que conhecer os limites, você tem que conhecer o que que a ferramenta é capaz de fazer, sabe? Lógico que você não vai saber tudo, algumas coisas você não vai saber mesmo. Aliás, muita coisa você não vai saber mesmo. Muita coisa você vai ter que olhar ou no site do Salesforce, na documentação, no Trailhead, ou para IA. Você pode perguntar para IA também, mas você tem que saber falar. Quando você for perguntado numa reunião, você tem que dar uma resposta. Então, e não tem como vou ver aqui no GPT, daqui a pouco eu falo. Você pode até fazer isso, mas acho que você vai ficar um pouquinho queimado, né? Segundo passo, galera. Olha só, eu falei sobre isso no vídeo passado. Eu vejo que ainda essa ferramenta é muito importante, que é o quê? É o Trailhead. O Trailhead ainda é o canal oficial para entrar no mercado Salesforce. É a plataforma oficial de aprendizado da Salesforce, é gratuita. Como eu disse no outro vídeo, pode ser que isso mude, mas ainda em 2026, o Trailhead é o melhor lugar para você começar a aprender Salesforce. Por que que é isso? Porque lá tem todas as trilhas feitas por eles, então já começa por aí, é feita pela própria Salesforce. E você tem que se debruçar ali, você tem que fazer os módulos mesmo, fazer as perguntas, responder as perguntas, fazer os questionários, tudo, ler certinho, porque você está aprendendo da melhor fonte ali. E você pode sim usar a IA para ajudar você a aprender ali. Mas ainda é um canal, sim, oficial que vale a pena ser utilizado. E isso vai de encontro com o que eu falei ali da você saber as coisas, né? Porque se você ficar dependendo sempre da IA para te dar conteúdo, você não grava nada. Você tem que sempre olhar lá, puta, que chat que eu perguntei isso mesmo, vai lá, tem que olhar e ver. E a melhor maneira ainda de a gente aprender, galera, é praticando. Você tem que praticar, você tem que ir lá, investir tempo ainda. A gente precisa disso ainda. A gente tem que investir tempo fazendo, colocando a mão na massa, porque é só aí que vai surgir as dúvidas. Então, o Trailhead ainda vale muito a pena você utilizar e você utilizando da maneira certa. A IA pode só alavancar os seus estudos. A IA pode te dar exemplos, você pode pedir desafios para a IA para você fazer. É uma coisa que não tinha antes, né? Então, ó, o Trailhead já tem os desafios deles ali. E você ainda pode falar para a IA, ó, cria um cenário para mim onde eu uso isso aqui.
Então a IA vai te ajudar nisso. Então aí você consegue alavancar muito o seu estudo, a sua aprendizagem, fazendo dessa maneira. E agora, pessoal, outro ponto aqui, que é sobre o uso da IA. Esse vídeo está bem focado em IA, né? Deu para perceber, né? Mas não tem como fugir. Hoje em dia tá muito assim mesmo. Muita gente fala que a IA está substituindo os desenvolvedores, tá tudo sendo feito por IA. E realmente muita coisa está sendo feita por IA. Mas ainda não chegamos nesse nível, tá? Não chegamos nesse nível de substituição ainda. Não sei se chegaremos. Vamos ver, né? Que tá cada vez melhor. As IAs estão cada vez melhores, mais rápidas e tudo mais. E aprendendo bastante coisa, mas ainda não chegamos lá. Então, calma. Quando te disserem que não vale a pena mais, tá saturado, não sei o que lá, calma ainda. Avaliem se isso é verdade ou não, tá? No dia a dia, pessoal, dos projetos, eu já trabalho com o Salesforce desde 2018, tá? E assim, eu não tenho tido cobrança nenhuma para usar IA. Eu posso usar, como também posso fazer na mão as coisas, se eu não quiser usar, tá? E uma coisa que eu tenho visto, eu recebo algumas propostas no LinkedIn, inclusive eu vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas propostas, e eu não vejo nenhuma dessas propostas falando assim, usar IA. Tem propostas que eu recebi esse ano, que eu separei aqui, que eu vou mostrar para vocês, e nenhuma delas está falando assim, bom conhecimento de IA para fazer as coisas. Nenhuma. Posso te mostrar aqui. Não tem nenhuma que fala isso. Eles sempre pedem as skills Salesforce, ou seja, é Apex, é Trigger, é componentes, integrações com o sistema externo, que é o que pega muito, todo o sistema tem conhecimento de administração para você flows, né, para você fazer automações ali. Basicamente é isso. Às vezes aparece uma Visual Force perdida ali no meio, que é o componente ali antigo do Salesforce. Mas via de regra agora está sendo LWC, Aura às vezes aparece ainda em algumas propostas, mas nunca eu tenho visto que a pessoa tem que saber IA. Em nenhuma proposta tem isso, saber IA. Então a gente também tem essa métrica aí. As propostas que chegam, os caras não estão exigindo IA, estão exigindo o seu conhecimento. Então, previamente, você tem que saber ali. Você vai ter que saber, você vai ter que estar dentro de você, vai ter que ser um conhecimento, uma bagagem sua. Não é IA que vai te garantir que você vai entrar. Eu sei usar IA, então eu posso usar qualquer ferramenta. Eu poderia falar assim, então, por exemplo, eu gosto de desenvolvimento de jogos, né? Nunca trabalhei com isso. Apesar de eu gostar, nunca trabalhei nessa área. Eu não posso aplicar para um estúdio de games ali, para Konami, para qualquer outra aí, e falar assim: eu sei programar Apex, mas tem IA aqui, eu posso fazer as animações do personagem na IA, posso fazer a lógica do jogo na IA. Mano, os caras não vão nem me chamar para entrevista. Então, para vocês verem, é um exemplo bobo, mas é real. Tipo, eles querem a sua bagagem, querem o seu conhecimento. Não querem saber se você sabe mexer com IA. Pelo menos até agora não. Então, o que eu tenho visto até agora, eles não estão pedindo isso. Eles estão pedindo conhecimento real. Olha aí, galera. Essa aqui é uma vaga que eu recebi esse ano, tá? Um documento que me mandaram aqui. Olha só, foi recebida. Foi recebida em abril, por aí, mês passado. Então, olha só. Como Salesforce Engineer, você vai ser responsável por. Então, como engenheiro de Salesforce, você vai ser responsável por desenvolver e customizar a aplicação Salesforce, construindo e mantendo objetos personalizados, objetos, workflows, triggers, classes Apex que atendam os requisitos de negócio. Integrar Salesforce com sistemas externos, outra vez falando de integração aqui que pega bastante, REST, SOAP. Ser capaz de administrar a plataforma Salesforce, ou seja, você tem que também ter skills de admin aqui para essa vaga. Seria estar em contato com o negócio e clarificar os requisitos. Aí tem as qualificações, então, 5 anos
trabalhando com Salesforce, as clouds Sales e Service, padrões Salesforce, flows. Ó, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui de skills e a gente não vê IA em nenhum momento aqui, ó. Tudo conhecimento de Salesforce. Aí, pessoal, mais uma vaga. Essa aqui eu tirei print da caixa de entrada do LinkedIn. Ó, então, eu recebi uma mensagem aqui, ó. Dia 14 de abril, foi mês passado isso. Um recrutador português mandou uma mensagem aqui. Ele me disse essa proposta. Ele me passou essa proposta. Então, bom dia, espero que se encontre bem. Uma empresa com seus colaboradores, vamos reforçar nossa área de Salesforce, procuramos Salesforce Developers com experiência em Apex. Então, ó, experiência em Apex. Projeto internacional. E aí que ele fala, ó, que estamos procurando, ó, Salesforce Developer com experiência em Apex, perfis, ó, tem até Júnior, Mid ou Senior, de acordo com a experiência em desenvolvimento e customização na plataforma Salesforce, conhecimentos de integrações e boas práticas de desenvolvimento, ó. Então, integração de novo, boas práticas. Inglês falado obrigatório, ó. Então, ambiente internacional. Autonomia, rigor técnico e espírito de equipa. Então, aqui são skills, ó. Skills fora do Salesforce. Ó. Tem que ter autonomia, rigor técnico e espírito de equipa. Enquadramento do projeto. Projeto internacional em ambiente Salesforce. Equipas distribuídas em contexto multicultural. Desafios técnicos constantes e oportunidades de evolução. Acompanhamento contínuo e progressão de carreira. Ó, vaga bacana aqui, hein? Gostei. A única coisa que eu não gostei é isso. O modelo híbrido, um dia por semana presencial em Lisboa, Coimbra, Porto e Braga. Um dia por semana até que tá ok. Até que essa vaga tá bacana. Mas é isso, mais uma vez mostrando que em nenhum momento falaram de inteligência artificial. Somente skills. Soft skills, né? Como aqui. Autonomia e rigor técnico. E o restante, Salesforce, além do inglês, claro. Você tem que ter skills para ser programador, tá? Eu também já falei sobre isso lá em um vídeo do começo do canal que eu falei sobre isso também, mas vamos falar de novo aqui, que é o quê? Não existe mais aquele programador dos anos 80, dos anos 90 ali, que era um cara que ficava dentro de uma sala que ninguém tinha acesso a ele, e o cara só ficava codando naquela telinha do DOS lá, tipo Matrix lá, cheio de letra, não tinha nem interface gráfica, era aquela telinha bem de estilo de filme mesmo. Esse cara não existe mais. Esse cara não existe mais, galera. Não tem mais um cara que fica assim. O programador já faz um tempo que tá assim, tá? O programador, hoje em dia, ele tem que participar de reuniões. Ele tem que ter contato com o gerente, com usuários, dependendo do projeto, usuários falam diretamente com o programador, gestores das áreas que estão precisando do desenvolvimento, tem que fazer reunião, tem que apresentar coisas. Tem muita coisa que o desenvolvedor faz, além do código, tá, galera? O código também a gente faz, claro, um pouquinho, né? Porque tem muita reunião. Não, brincadeira. Não é brincadeira, não. Às vezes tem muita reunião mesmo. Mas assim, além então de você saber o código, você tem que ter essas skills. Tem que saber falar, tem que saber se posicionar em reuniões, ali no Teams, ali e tudo mais, no Slack, qualquer um. Você tem que saber, você tem que estar todo dia você tem que dar um status do que você está fazendo, né? Que chamam as dailies, né? As reuniões diárias, né? Talvez você não é da área ainda, você não sabe que tem esse conceito, mas nós temos um conceito que é daily, que é o quê? Uma reunião diária, onde você vai falar, ó, hoje eu tô fazendo tal coisa, tô com esse ticket aqui, vou fazer tal coisa. Aí você vai ser perguntado sobre previsão, quando vai ser terminado. Então você tem que falar, vou terminar em X horas. Você tem que sempre dar tem que sempre estar posicionando ali a sua gerência, os gestores ali, né? Até para eles saberem quando vai ficar pronto. Você tem que fazer também reuniões, apresentar, ou às vezes você vai para uma reunião que te chamam do nada ali, um problema em produção, querem saber uma solução ali, uma mudança que tem que ser feita em produção, você tem que sugerir coisas. E aí também que eu falo,
Não tem como ficar pesquisando no GPT toda hora. Você tem que, se alguém te pergunta ali, ó, tem com esse problema aqui, o que que tem que fazer? Você tem que saber na hora, tem que falar, ó, dá pra gente seguir por esse caminho. Aí você tem que conhecer o processo que tá dando pau, tem que falar, putz, esse processo aqui tá dando pau, ah, eu já participei dele, foi feito dessa maneira, mas podemos mudar, entendeu? Você tem que estar dentro do contexto ali, entendeu? Você tem que saber ainda ter essas informações aí e tem que saber se expressar. Então você tem que saber falar, tem que saber se expressar, mostrar autoridade. Você tem que mostrar autoridade, aliás. No mercado de trabalho, a gente sempre está se vendendo ali. A gente tem que mostrar que a gente sabe, mostrar que nas reuniões a gente tem que mostrar que a gente sabe do que a gente entende da nossa ferramenta, tem que dar sugestão, tem que. Às vezes a pessoa, às vezes chega algum questionamento ali, você tem que saber, ó, não, no Salesforce não tem como fazer isso. Salesforce é dessa maneira aqui. A gente vai ter limite, a gente não pode ficar disparando integração toda hora, a gente tem que fazer uma coisa controlada. Então você tem que já mostrar autoridade, assim, você tem que ter essas skills de conversar com as pessoas, saber falar, saber argumentar. Às vezes vem uma pressão, você tem que saber lidar com a pressão. Então, tudo isso faz parte do dia a dia do desenvolvedor hoje. Não é só codar. Então, por isso que se você ficar só apegado na IA, vai te faltar essas skills. Então, às vezes, é isso que falta para você. Por exemplo, talvez você tenha participado de uma entrevista e não tenha passado e ficou achando, ah, é porque eu não sei, porque eu não sou da área. Às vezes nem é isso, às vezes os caras nem queriam, nem o conhecimento era tão necessário assim. Eles só queriam ver se você tinha essas skills. E talvez essas skills faltaram na entrevista, você ficou nervoso, você não mostrou, não passou autoridade, e aí acabou sendo reprovado. Então, isso ainda faz parte do dia a dia do desenvolvedor Salesforce. Galera, e o último ponto aqui que eu queria falar com vocês nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande, então já tá beleza, já tá um tempo bom, que é sobre a tal da saturação do mercado. O mercado tá saturado, não tá? Olha, eu escuto isso desde 2018, galera. Desde que eu entrei pro mercado de Salesforce, toda vez eu vejo falar, ah, tá saturado, o mercado tá saturado, já tem muito desenvolvedor, já tem tudo, já tá cheio. Sempre tem esse papo. Porque na verdade não é saturação, galera. É a tal da experiência que eles pedem. Então, sempre pro júnior, para quem tá ingressando na área, o problema é esse, a tal da experiência. Que as empresas geralmente tendem a querer pessoas que já têm uma certa experiência, e você, como você não tem ainda, acaba pegando nessa barreira. Então, assim, o que você poderia fazer seria uma união de tudo que eu falei até aqui. Você pegar cada um desses pontos que eu falei e trabalhar eles em você. Então você tem que seguir esse passo. Então você tem que ir lá, melhorar suas skills. Você tem que ir pro Trailhead, aprender, usar a IA para aprender. Então você tem que se desenvolver. Então você tem que, se você tem dificuldade em falar, tem que melhorar sua fala, tem que, sabe, se vender ali, né? Você tem que ter, a gente tem que ter essa skill de se vender, sabe? Uma coisa que a gente não aprende na escola e que temos que ter no mercado de trabalho é você estar sempre se vendendo, você está sempre, sabe, mostrando autoridade. Então, essas skills você tem que trabalhar elas aliado com o Salesforce, com o código, com tudo mais. Então, você tem que investir nisso. E depois de você investir nisso, o próximo passo é o LinkedIn. O LinkedIn você tem que estar lá, galera. Hoje em dia não tem mais esse negócio de, ah, vou sair mandando um currículo por aí. Não tem mais isso. É o LinkedIn que você é encontrado e que você encontra as vagas. É lá no LinkedIn. Você tem que ter um perfil lá e você tem que estar ali em contato com o recrutador. Então você tem que, por exemplo, adicionar pessoas, adicionar recrutadores focados em Salesforce. E além de adicioná-los, adicionar também o perfil de empresas, né? Perfil de consultoria, né? Você pode adicionar também. E além disso, você tem que estar ali ativo ali. Tem que estar presente no LinkedIn, postando alguma coisa. Então você tem que. Hoje, com a ajuda da IA, também ficou mais fácil isso. Você pode pedir para a IA te dar um. Você quer criar um portfólio, por exemplo? Pedir para a IA te dar ideias
de apps. Oh, me ajuda aqui a fazer um app para um portfólio no LinkedIn. Aí ele vai te dar um tema lá. Pega um tema pequeno, não precisa ser um tema gigantesco do Salesforce. Pega ali, um LWC ali que eu faço ali uma tela de cadastro, por exemplo, onde você já vai aprender bastante coisa. Você já vai aprender trigger, vai aprender criação de registro, consulta de registro. Pode ser um app para consultar também, cadastrar, editar registro. Nisso aí você já está aprendendo, você está estudando ao mesmo tempo e está criando um portfólio. Então você pode pedir para a IA te dar temas, te dar dicas ali de coisas que você pode construir dentro do Salesforce e ir postando no LinkedIn. Então com isso você vai mostrando ali que você tem autoridade e além disso você vai adicionando pessoas, adicionando recrutadores e essa seria uma maneira de você alavancar ali, quebrar essa barreira que é a falta de experiência. Infelizmente, as empresas pedem experiência. Isso é verdade, isso é fato. Sempre foi assim, né? Sempre a tal da experiência para quem é júnior tem que ter uma experiência. Então, mesmo que não seja real, né? Mesmo que não seja ali uma experiência que você já trabalhou, você nunca trabalhou, né? Mas você tem que ter uma experiência, pelo menos um conhecimento. Então, você fazendo isso, você vai ter um conhecimento, você vai mostrar que você tem conhecimento do Salesforce, da parte de administração, da parte de código, e isso vai aumentar suas chances, tá? Então, o LinkedIn também é uma ferramenta essencial hoje em dia para você achar recrutadores e ser visto por eles, tá? Galera, então esse foi o vídeo, tá? Eu não quero ficar muito tempo aqui, senão vai ficar muito grande, mas esse foi o vídeo. Espero que esse conteúdo te ajude na sua caminhada. Se você quiser mais informação sobre Salesforce, me adiciona lá no Aprender Salesforce no Instagram. Pode me mandar um direct que eu te respondo. Se você quiser também ver meu e-book, o link está na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E deixa seu like, deixa seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, algum tema, comenta aqui para mim. Quero muito saber a sua opinião. Segue a gente aqui, segue a gente no Instagram. E espero vocês aqui no próximo vídeo. Abraço.